Bem-vindos ao Portal de Luz. O ano de 2020 pode ter acabado, mas os desafios trazidos por ele, decorrentes da pandemia, das desigualdades sociais e econômicas e tantos outros problemas, ainda vão persistir por algum tempo e vão exigir uma postura ativa de todos nós. O programa de hoje é um convite para que a gente possa refletir sobre a parte de cada um de nós como espíritas nessa jornada. Mas antes, nós vamos ouvir juntos a prece na voz de Chico Xavier. Agradeço, meu Deus, em minha prece enternecida, as almas boas que me deste a vida no campo da afeição. Agradeço os amigos que me emprestas, que me toleram falhas e defeitos e equilibram-me os passos imperfeitos, dando-me paz e luz ao coração. Agradeço-te, ó Pai, a sensação confortadora e amena com que a palavra deles me acerena em meus dias de dor, e o silêncio que fazem para as lutas de que é preciso para burilar-me, enxugando-me o pranto sem alarme pela bênção do amor. Agradeço o socorro que me trazem, mostrando desapego nobre e raro, para que eu seja apoio ao desamparo, esperança de alguém, e a caridade com que me estimulam a ser trabalho, bênção, alegria, aprendendo a viver dia por dia nos domínios do bem. Por toda a santa generosidade da estima doce e pura de quantos me recebem sem censura, ternos amigos meus, eis-me ao sol da oração, para dizer-te, ó Pai do infinito universo, na singela pobreza do meu verso, obrigado, meu Deus. Os desafios sociais e econômicos do nosso país e do nosso planeta como um todo, bem como as desigualdades no acesso à saúde e à educação, que foram intensificados em função da pandemia do coronavírus, ainda vão persistir por algum tempo e exigirão uma postura ativa de todos nós. A construção do novo mundo que tanto queremos, onde possa predominar o bem e a fraternidade, sem distinção de raças ou povos, convida a todos nós a realmente fazermos a nossa parte como espíritas conscientes. Os recursos naturais do nosso planeta não seriam escassos para alimentar toda a humanidade, caso desde o princípio nós tivéssemos sabido ser fraternos com os nossos semelhantes, sem manifestar o egoísmo e a vaidade. No entanto, as desigualdades que hoje nos fazem sofrer tanto são fruto das nossas próprias imperfeições que provocaram as injustiças, a pobreza, a fome, a dor ao longo dos milênios e que se tornaram agora tão complexas de serem resolvidas. Em Há 2000 anos, livro escrito por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, nós temos as seguintes palavras do Mestre Jesus: trabalharemos com amor na oficina dos séculos por vindouros. Reorganizaremos todos os elementos destruídos, examinaremos detidamente todas as ruínas, buscando o material passível de novo aproveitamento. E quando as instituições terrestres reajustarem a sua vida na fraternidade e no bem, na paz e na justiça, depois da seleção natural dos espíritos e dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, organizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo, consolidando com as divinas verdades do Consolador os progressos definitivos do homem espiritual. Diante dessas predições do nosso Mestre Jesus, nós podemos ter um novo olhar para o cenário que se descortina agora. Porque, afinal, o Brasil, pós-pandemia,
mostrou ainda mais as suas desigualdades. Haja visto, por exemplo, o pronunciamento da alta comissária para os direitos humanos da Organização das Nações Unidas, a ONU, Michelle Bachelet, que numa entrevista coletiva realizada em dezembro na cidade de Genebra, ela destacou o impacto devastador da pandemia do Covid no Brasil. Ela mostrou que esse impacto atingiu mais os grupos vulneráveis, como as pessoas que vivem em situação de pobreza, os afrodescendentes, os indígenas e as pessoas privadas de liberdade. Nós já vínhamos contabilizando problemas graves no nosso país nos anos anteriores. Prova disso são os números que foram divulgados recentemente. No último mês de dezembro, foi publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, relativo ao ano de 2019. O ranking do IDH mostra que a avaliação do Brasil até cresceu de 0,762 para 0,765, mas apesar de não ter havido um retrocesso, caímos 5 posições no ranking em relação ao ano anterior. Ficamos em 84º lugar entre os 189 países avaliados. O objetivo do IDH, que é calculado todo ano desde 1990, é oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, o PIB, Produto Interno Bruto, que considera apenas a dimensão econômica de um país. O IDH mede o progresso de uma nação a partir de 3 dimensões: renda, saúde e educação. Ele tem o mérito de melhorar a compreensão de como esses países estão caminhando em relação a esses 3 pilares e, a partir daí, auxiliar debates e análises para uma constante melhoria. E a constatação é clara: o ritmo de avanço do Brasil e a falta de investimentos nesses 3 pilares básicos foi mais lento do que em outros países e fez o Brasil, portanto, perder essas 5 posições. O pior é que esse resultado ainda não reflete os impactos de 2020, mas fica fácil nós vermos que todos esses aspectos foram abalados negativamente pela pandemia. Portanto, quando os números de 2020 saírem, podemos ter resultados ainda piores. Segundo outros dados, também publicados agora em dezembro, só que dessa vez pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e também relativos a 2019, o trabalho infantil no país entre crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, embora venha diminuindo nos últimos anos, ainda é alto e atingiu 1.700.000 crianças. Metade dessas crianças e adolescentes estava trabalhando ou na agricultura ou no comércio, ou seja, ou estavam trabalhando no campo ou vendendo coisas para ajudar a família. E já se sabe que a pandemia causou uma redução da fiscalização pelo governo federal, como também o aumento da participação, a necessidade desse aumento das crianças trabalhando para a composição da renda familiar do brasileiro. Porque o trabalho infantil é diretamente ligado à pobreza e à vulnerabilidade social das famílias. Temos que lembrar que, para piorar, a pandemia fechou as escolas, que é um recurso fundamental para conseguirmos vencer o trabalho infantil. Portanto, para que nós alcancemos melhores patamares econômicos, equidade social, respeito à infância, aumento do acesso à educação e à saúde, há muito que se fazer. Cada um de nós, nas nossas atividades profissionais, temos que realizar uma autoanálise a fim de percebermos se nós temos feito todo o bem possível, se temos nos esforçado para extinguir o que nos cabe de todas essas injustiças que acontecem no mundo, se estamos tratando com respeito os nossos subordinados e funcionários, caso nós tenhamos, se temos realizado o nosso trabalho com um sincero desejo de sermos úteis para o nosso semelhante e para o nosso planeta. Como nos ensina o Espiritismo, nós não somos apenas responsáveis pelo mal que fizermos, mas pelo mal decorrente do bem que deixarmos de fazer. Já sabemos que os recursos do nosso planeta não nos faltam. O que falta é a sabedoria para que saibamos dividir fraternalmente o necessário à vida e que possamos, em breve, habitar um mundo mais justo, onde nenhum irmão possa sentir fome ou frio e onde todos nós possamos viver em harmonia. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já.
E os grandes testemunhos virão agora, segundo Chico, né? Chico falou-nos, então, desse período de tribulação pelo qual nós vamos passar, né? Como a gente viu na resposta dele. Quando vier o tempo, teremos que exemplificar. Olá, nós vamos ouvir agora a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Queridas amigas, queridos amigos, não é raro observarmos que muitos de nós ainda temos muita dificuldade para assumir a responsabilidade por aquelas situações que nos ocorrem desagradáveis e até mesmo dolorosas nas nossas vidas. Já comentamos, inclusive, sobre esse tema aqui no nosso programa. O mais comum é atribuirmos a outra pessoa a responsabilidade pelo que nos sucede. Falsamente buscamos aliviar o desconforto e o sofrimento que experimentamos devido às nossas próprias escolhas na vida, atribuindo a outra pessoa a causa da dor que estamos sentindo. Especialistas, principalmente da área de psicologia, são unânimes ao citar a importância para o processo de cura do reconhecimento por parte da própria pessoa da sua parcela de responsabilidade sobre o mal que ela está passando, sobre a doença que ela está passando. O hábito de não assumir a responsabilidade pelos erros e também pela correção dos mesmos que cometemos se estende a muitas situações individuais e também coletivas. Alguns exemplos: a pessoa que não admite o vício ou, se admite, acredita que outros são os culpados ou que ficou daquela forma por conta de situações que viveu, situações estas provocadas por terceiros e nunca pela própria pessoa. Um governo que não assume as falhas cometidas e que atribui os problemas à governança de outras épocas, às crises externas e até à população. Enfim, eu convido a todos para refletir e sejamos honestos. Onde pretendemos chegar com este tipo de comportamento, com esse pensamento? Se pensarmos bem, aqui estamos, nesta atual existência, e apesar de termos vivido inúmeras reencarnações, nos encontramos exatamente ainda neste ponto. Acredito que a razão disto é a nossa dificuldade em assumir e prosseguir em frente como únicos responsáveis pela nossa infelicidade ou felicidade. É uma questão de escolha. Se escolhermos ser responsáveis, vivemos com sabedoria, e isto nos dá a certeza de que estamos no leme, no comando da embarcação de nosso destino. Por outro lado, a ilusão de que não nos cabe a responsabilidade pelo estrago é pura falácia, pois indubitavelmente somos sempre os responsáveis pelo que plantamos e pelo que colhemos. Melhor não nos iludirmos. Tomemos o exemplo da instituição Os Alcoólicos Anônimos. Acredito que todos já ouviram falar, que alerta para a importância de primeiro admitir que o problema existe antes de começar o processo de mudança
de hábito, mudança na vida da pessoa dependente. E isto não acontece com outros, acusando pessoas que buscam ajudar e nem por fatores externos. Ou seja, a mudança de outras pessoas não vai ocorrer apontando erros, né, da pessoa que erra e nem também buscando justificativas externas. Significa que, antes de tudo, a pessoa precisa aceitar a responsabilidade pelas próprias dificuldades e fazer um esforço genuíno para mudar. Certamente vocês já ouviram a expressão bode expiatório. Trata-se de uma história. Ela tem origem numa história de Levítico sobre uma reunião sagrada chamada o bode expiatório. Naquela época, quando os problemas do povo pareciam não ter solução, um bode saudável era levado até o templo e o sumo sacerdote da tribo, com a mão sobre a cabeça do animal, recitava solenemente uma lista de desgraças. Em seguida, soltavam o animal que supostamente levava com ele todos os problemas humanos e os espíritos malignos. Por incrível que pareça, embora esse ritual acontecesse há mais de 4.000 anos, até hoje permanece, né, o seu conceito, né, de bode expiatório ao se referir à delegação aos outros dos males que nos ocorrem. Tudo que não deu certo na nossa vida é culpa do outro, você descarrega no outro. E, infelizmente, são muitos os que nos dias atuais, mesmo sem saber, apoiam esta crença, acreditando que, atribuindo a outrem a carga de seus problemas, fica isento de responsabilidade e também da responsabilidade de resolvê-los. Vamos aproveitar que estamos ainda no começo do ano e, ao invés de carregar o nosso bode expiatório para então soltá-lo na ilusão de ficarmos livres de tudo, enfrentemos a verdade que cabe a nós e somente a nós encarar, destrinchar e solucionar. Vamos ouvir os bons conselhos dos espíritos amigos e protetores e criarmos coragem para segurar firmes no leme dos nossos destinos e avançarmos com paciência e determinação. E aqui cabe um alerta, não vamos também atribuir tudo o que nos acontece aos obsessores, sempre eu estou obsediado, enfim. Temos nós espíritas que acreditamos na influência dos espíritos na nossa vida, também temos esse particular, né? Não vamos fazer dos espíritos que nos rodeiam o nosso bode expiatório, pensa bem. E os espíritos protetores também, porque muitos podem dizer, onde está meu espírito protetor nessa hora? Onde estava meu anjo da guarda nessa hora? Não. Né? Os nossos espíritos protetores, os nossos espíritos amigos estão lá sempre nos aconselhando, nos influenciando. Ocorre que nossa teimosia, o nosso orgulho, o nosso egoísmo nos enceguece e nos ensurdece. E quando a coisa acontece, né, em nosso desfavor, aí nós logo procuramos, né? Ou é o protetor que não estava de plantão, ou é o nosso obsessor? Pensemos nisso. Bom, eu tenho certeza que muitas das situações que hoje nos incomodam e parecem não ter fim, daqui a um ano serão vagas lembranças se nós passarmos realmente a nos comprometer com as nossas ações, com as nossas escolhas, né? E assumirmos a responsabilidade por tudo. Vamos, então,
tentar, vale a pena tentar. Um grande abraço e até o próximo programa. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. Agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais um encontro do Momento Doutrinário. Hoje, novamente, convidamos a todos e vamos juntos refletir a respeito da instrução dos Espíritos contida no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, onde o Espírito Protetor, que se autodenominou George, em 1863, em Paris, recomendou-nos que devemos cuidar do corpo e do espírito. Disse George: consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver esta questão, disse George, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo físico, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que se considera então cativa da carne. Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto e forte. Façamos uma comparação. Eis que se acham ambos em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois, e difícil é achar-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio. Dois sistemas se defrontam. O sistema dos ascetas. Que são ascetas? São aquelas pessoas que levam a vida regrada procurando a perfeição moral. Portanto, o sistema dos ascetas tem por base o aniquilamento do corpo. E o sistema dos materialistas, quem são os materialistas? São aquelas pessoas que só procuram satisfação ou compensações em coisas materiais. Então, o sistema dos materialistas
se baseia no rebaixamento da alma. Duas violências quase insensatas, tanto uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, fervilha ainda uma numerosa tribo dos indiferentes, que sem convicção e sem paixão são mornos no amar e econômicos no usufruir. Onde então está a sabedoria? Onde então está a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que, por se acharem em dependência mútua, importa, portanto, cuidar tanto do corpo quanto da alma. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, pois este é o instrumento da alma. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio induziu a cometer, e pelas quais é ele tão responsável, tanto quanto o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos, se martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não. A perfeição não está nisso, mas está toda nas reformas pelas quais fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o e mortificai-o. Esse é o único meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único meio de alcançardes a perfeição. Que consigamos refletir com profundidade sobre este tema de hoje. Agradecemos a todos pela companhia e desejamos muita saúde, paz, harmonia, equilíbrio e amor. E até o próximo encontro. Estamos encerrando por aqui. Mandem os seus comentários, sugestões de temas que gostariam de ouvir aqui conosco para o nosso e-mail portaldeluz@folhaespirita.com.br. E acessem também o nosso canal no YouTube, é o Caibar Schutel, na playlist do programa Portal de Luz. Até a semana que vem.